Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre estatística. Nós vamos aprender o que é uma média de um conjunto de dados, a moda e a mediana. Vem comigo! Então, vamos falar um pouco de estatística. Estatística, a gente usa estatística em todas as áreas de conhecimento, no nosso cotidiano. Estatística é importantíssima para a gente tomar decisões, porque ela pega um conjunto de dados e extrai informações para a gente ter noção do que está acontecendo. Por exemplo, você pode pegar as 3 turmas da 6ª série do fundamental de uma certa escola, qual foram as notas de matemática de todos os alunos no primeiro, segundo, terceiro trimestre? Qual foram as notas das meninas? Qual foram as notas dos meninos? Qual é a altura das meninas? Qual é a altura dos meninos? Ou numa cidade como o Rio de Janeiro, quantas pessoas estão entre 0 e 10 anos? Entre 10 e 20 anos? Entre 20 e 30 anos e assim diante? Quantas pessoas são aposentadas? Quantas se aposentaram antes dos 50 anos? Quantas só se aposentaram depois de 55 anos? Quantas pessoas têm ensino superior? Quantas pessoas não terminaram o ensino fundamental? Quantas só têm o ensino médio completo? Então, a gente consegue, com esses dados, extrair diversas informações que vão ser importantes para nossas tomadas de decisão no dia a dia, a tomada de decisão das políticas sociais dos governos, aqui em qualquer lugar do mundo. Então, estatística é importantíssimo. E tem uma coisa que a gente vê em estatística, quando você tem um conjunto de dados, que são as medidas de tendência central. São medidas que, de algum modo, representam o conjunto todo, porque os dados tendem a esse valor, ou ficam em torno desse valor. Essas medidas de tendência central, que é o que a gente vai aprender hoje, são a média, a moda e a mediana de um conjunto de dados, né? Então vamos ver isso num exemplo, que vai ser muito fácil. Olha só, aqui eu tenho tabelado uma cidade qualquer, num mês qualquer, vamos dizer outubro, tá? Foram medidas as temperaturas máximas dos 15 primeiros dias. O que aconteceu? O primeiro dia foi 23 graus Celsius, o segundo 24 graus Celsius, assim diante até o 15º dia, né? E aí nós vamos ver o que seria a média desses valores, tá? A média desses valores simplesmente seria somar todos esses valores e dividir pelo número de medidas, que foram 15, tá? Então aqui eu botei na ordem 23, 24, 24, 23, 21, tá? Até o último valor aqui, que é 15 graus, no 15º dia, dividido por 15 foram números de dias que a gente mediu, na temperatura máxima. Então, eu somei tudo e dividi por 15. Deu 21,47 graus Celsius. Então, esta é a média desse conjunto amostral, tá? Perceba que esse valor não aconteceu em nenhum dos dias. Não necessariamente a média é um dos valores da amostra. Aqui não é, pode ser, mas aqui não é. Então você pode ver a partir disso quais são os dias que ficaram acima da média, aqueles que ficaram mais próximos da média, aqueles que ficaram mais abaixo da média. Por exemplo, o dia 15, né? 15 graus foi o menor das medidas aqui, tá certo? Então, se você fala a média dos 15 dias foi 21,47 graus, não é uma informação perfeita, porque você pode ter tido um dia muito alto, outro muito baixo, que também na média dá isso, mas te dá uma noção de qual é a temperatura, né? Você quer viajar para um lugar, você entra lá no Google, vê qual é a média de temperatura nos últimos anos de Roma no mês de setembro. Aí você vai ter uma noção de qual a temperatura que você deve ter em Roma. Pode ser que eventualmente não aconteça aquilo, mas na média você vai acertar, tá? Então,
Isto daqui é a média. E agora, existe um outro modo, talvez mais prático, de calcular a mesma média, que é a média ponderada, que é a mesma coisa, só que você, em vez de botar, por exemplo, o número 24, se você for ver, aparece 6 vezes aqui na amostra, tá? Então, vai aqui aparecer 6 vezes 24. Então, você vê aqui, o 15, que foi a temperatura mais baixa, ela apareceu 2 vezes, aqui e aqui. 2 vezes 15. 19 graus, 2 vezes também, 2 vezes 19. E assim em diante. Cada um dos valores que apareceram ponderado pelo número de vezes que ele apareceu, dividido por 15. Obviamente que esses números aqui que estão multiplicando, a soma deles vai dar 15, tem que dar 15. E dividir por 15, obviamente, tem que dar a mesma coisa. Então, você pode fazer a média ponderada, onde você está multiplicando, agrupando e multiplicando pelo número de vezes que aquele valor apareceu, ou a média simples, somando todo mundo e dividindo por 15, você vai achar a média. Então, não, a média das notas de matemática. Ih, fiquei acima da média da turma, fiquei abaixo da média da turma. Não, é uma referência. Então, isto daqui é a nossa primeira medida de tendência central. Vamos ver agora qual é a moda. Mas antes de ver o que é a moda, vou sair para vocês tirarem aí uma foto, um print do quadro, tá? E vamos trocar o quadro para, com a mesma amostra, calcular o que é a moda dessa amostra. Mudando o quadro. Então, vamos aprender a segunda medida de tendência central de uma amostra. Vimos a média, tá? Agora vamos ver o que é a moda. A moda tem a ver com a frequência de que cada valor aparece na amostra que a gente está estudando, que a gente está trabalhando. Então, vamos ver a frequência de cada temperatura, quantas vezes ela aconteceu nesses 15 dias. Por exemplo, 15 graus aconteceu no dia 9 e no dia 15, 2 vezes. Eu boto a frequência aqui, ó. 2 vezes, tá? 19 graus também foi 2 vezes. Aqui no dia 14 e no dia 8, 2 vezes. 21 graus, no dia 5, no dia 6 repetiu 21 graus, acho que foi só também 2 vezes. Já 22 graus só aconteceu no dia 10, uma vez. 23 graus aconteceu no dia 4, no dia 1º, né? No dia 1, 2 vezes. E aqui 24 graus, que é o campeão, aconteceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. O que é a moda? É simplesmente a temperatura que apareceu mais vezes. Olha aqui a moda. Essa é a moda, tá? Então, 24 graus Celsius foi, nesses 15 dias, a temperatura que mais aconteceu. Aconteceu até bem mais do que as outras, né? Então, nós já temos 2 informações, que a média desses 15 dias foi 21,47 graus, e vimos que a temperatura que mais aconteceu foi 24 graus, que está acima da média, né? Podia ser abaixo da média. Agora, nesse caso aqui, você tem uma moda, que é os 24 graus Celsius. Mas você pode ter uma amostra onde não tenha moda. Por exemplo, se você tivesse aqui nos 15 dias, cada dia uma temperatura diferente, nenhuma aconteceu mais do que a outra. A gente diria que é uma amostra amodal. Amodal quer dizer sem moda, porque cada dia seria um valor diferente, nenhum prevaleceria como que aconteceu mais vezes. Você pode ter uma outra amostra que você tenha, por exemplo, o 24 acontecendo 3 vezes e o 19 acontecendo 3 vezes também, e foram os maiores. Então, você teria 2 modas, o 19 e o 24, que os dois foram que aconteceram mais e igual entre eles, tá? É bimodal. E pode ser multimodal, até ter uma amostra maior, onde você tem alguns valores que são os que apareceram mais vezes e a mesma quantidade de vezes. Nenhuma prevaleceu entre eles, tá? Então,
vimos a moda, é uma informação importante, né? Olha, a média desse período é 21,47 graus, né? 21,47 graus Celsius. Mas tem mais dias com temperaturas acima da média, tá? Com uma temperatura acima da média, que foi 24 graus, é o que aconteceu mais vezes, tá? Então, tá aqui a nossa segunda medida de tendência central, que também representa o todo, né? Você está dizendo, ó, naqueles dias a temperatura que mais aconteceu foi 24 graus. É isso que a informação moda está te dizendo. A outra aqui, a média da temperatura nos 15 dias foi 21,47 graus, tá? Então, mais uma informação. Falta uma terceira informação muito importante, que é a mediana. Terceira e última medida de tendência central que a gente está vendo aqui hoje, tá? Então, vamos mudar o quadro para ver o que é uma mediana. Vamos aprender agora o que é a mediana desse nosso conjunto amostral aqui, tá? Já vimos o que era a média, calculamos 21,47 graus Celsius. A moda, que é aquele valor que aparece mais vezes, que é o 24 graus Celsius, tá? E agora falta a mediana. O que é a mediana de um conjunto? A mediana de um conjunto é aquele valor que, se você botar todos os valores que apareceram na ordem crescente ou na ordem decrescente, ao gosto do freguês, qual é aquele valor que divide aqueles valores todos em dois grupos com o mesmo número de elementos, tá? Então vamos ver aqui. Coloquei aqui em cima todos os valores que aparecem, e se aparecer mais de uma vez, coloca mais de uma vez, na ordem crescente. Eu prefiro colocar na ordem crescente, mas se você preferir decrescente, fique à vontade, tá? Olha só, o 15 aparece duas vezes, 15 graus, depois duas vezes 19, depois duas vezes 21, depois o 22, depois duas vezes 23 e, por fim, 6 vezes o 24. A gente sabe que nós temos 15 temperaturas, porque foram tirados 15 dias a temperatura máxima, né? Então, se você quer dividir um grupo de 15, ver qual é aquele valor que antes dele aparece o mesmo número de elementos que depois, é muito fácil. Como é um número ímpar, você vai ter aquele valor, tá? Então, em 15 elementos, tira um que vai ser o central. Tem que ter tantos antes quanto depois. Então, sobraram 14. 7 antes, 7 depois, tá? Então, é muito fácil. É só ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este daqui é a sua mediana. É aquele valor, é o primeiro 23 aqui, é a mediana. Aqui, ó, nós temos 7 elementos e depois dele também vamos ter 7 elementos. Podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse 23 aqui é a mediana. Agora, e se fosse um conjunto amostral com número par de elementos? Aí você não tem uma mediana. Você não vai ter um número central, um elemento central, né? Então, eu peguei esse mesmo conjunto e fiz de conta que no dia 4 esqueceram de tirar a temperatura. Então, você não tem o valor do dia 4. Você só tem 1, 2, 3, depois passa para o dia 5, 6, 7 até 15. Então, você tem 14 elementos, tá? Então, o que vai ser a mediana? Vão ser aqueles dois números que aparecem no centro. Então, se de 14 você tira aqueles dois que aparecem no centro, sobram 12. Então, você tem 6 antes e 6 depois, tá? Então, olha só. Vamos contar? Eu botei aqui o mesmo conjunto, só que eu tirei um 23 porque fiz de conta que dia 4 esqueceram de tirar, anotar qual era a temperatura máxima. Então, olha só.
São 14, aí você vai ter, como é um número par, você vai ter 2 ali no centro, dividindo o grupo em duas partes iguais. É sempre essa questão, dividir o grupo em duas partes iguais. Então, olha só, se sobrou 12, né? São 6 antes dos dois centrais e 6 depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esses dois aqui são os dois valores centrais. E qual vai ser a mediana? Pode contar que depois tem 6 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quem vai ser a mediana? A mediana vai ser a média dos dois. Você pega o 22 mais 23 e divide por 2. Dá 45 sobre 2, que dá 22,5. Você vê que não é nenhum dos valores, tá? A mediana aqui deu 22,5. 22 vai 23, 45 dividido por 2. Tá? Então, só ver. Se for número ímpar, você vai ter aquele valorzinho lá que está no meio que divide, que antes dele tem o mesmo número de elementos que depois. E se for um número par, você tem que... vão ser 2 e a mediana vai ser a média dos dois. Tá ok? Uma outra coisa interessante que você pode ver numa amostra é a amplitude da amostra. O que é amplitude? É a diferença entre o maior valor e o menor valor que aparece. 24 menos 15, 9 é a amplitude dessa amostra, tá? Então, sai aqui para vocês terem o print. E se gostaram, por favor, se inscrevam. Manda para o seu colega isso aqui. Cai em Enem, hein? Cai em Enem. E um like, por favor, e até a nossa próxima aula.